Esse material estou enviando para vocês, somente para tirar dúvidas, e caso hoje à noite vocês tenham algumas dúvidas, eu estarei online, ok? Depois de traçado o perfil longitudinal, você consegue ter em cada estaca a tua altura de aterro ou de corte. E com a largura da plataforma conhecida em função da categoria da classe da tua rodovia, você vai conseguir calcular as áreas de cada seção. Aqui vocês estão vendo um exemplo de perfil longitudinal, onde no eixo horizontal nós temos as estacas e no eixo vertical as alturas do terreno. Vocês podem ver que tem uma diferença entre o perfil do terreno e o grade da estrada, nesse caso com uma declividade de 1%. E em cada estaca vocês estão vendo as alturas de corte ou de aterro. Vale lembrar que é muito importante você ter o perfil diagrama de Bruckner num projeto de uma rodovia, porque o movimento de terra é uma parte que gera um custo muito alto. Então é fundamental você ter uma avaliação inicial desses volumes de corte e de aterro. Vocês vão ver no desenho a seguir que nem sempre as tuas seções transversais são superfícies regulares. Vocês vão ver que elas representam uns prismoides, onde você não tem as faces paralelas. Inclusive, nos taludes laterais, você vai adotar uma inclinação que seja bem próxima dos taludes que você encontra na natureza. Ou seja, tanto para corte quanto para aterro, você vai utilizar 2:3 e 3:2, conforme nós vamos ver adiante. Esse desenho que vocês estão vendo, na realidade, são os prismoides que são levantados quando você faz as suas seções transversais da tua rodovia. Na realidade, para efeito de simplificação, a gente não vai calcular essas áreas. Obviamente que existem maneiras mais simplificadas de calcular isso. Inclusive no AutoCAD você pode calcular essas áreas, mas manualmente a gente pode fazer isso de uma maneira mais simplificada. Essa é a maneira que nós vamos calcular para simplificar o nosso cálculo. Aqui vocês estão vendo que nós temos inicialmente uma seção de corte e embaixo uma seção de aterro. A gente vai considerar em todas as nossas seções um talude constante, tanto para corte quanto para aterro. Evidentemente que isso leva a alguns erros, principalmente porque quem vai determinar a inclinação desses taludes, na realidade, é a área geotécnica. Dependendo do tipo de solo que você tem, você vai ter um tipo de corte ou um tipo de aterro. Esses são os taludes a serem adotados quando você for calcular um corte ou um aterro. Como eu já falei, isso é um método simplificado e vai ser definido posteriormente pela engenharia de solos. Mas por enquanto, para fazer uma avaliação inicial, a gente vai utilizar essas inclinações, ou seja, para corte 2:3 e para aterro 3:2. A maneira simplificada de você calcular a área dessas seções é dado por essas expressões nessa figura, ou seja, onde você leva em consideração a largura da plataforma, a altura do corte ou do aterro, e essa tangente de beta nada mais é do que a inclinação dos taludes laterais, que para simplificação nós definimos na figura anterior. Então nós temos finalmente as expressões para você calcular os volumes de corte e de aterro, onde você leva em consideração a distância entre as estacas, que é sempre de 20 metros, né? E você vai ter o volume de corte e o volume de aterro definidos por essas expressões, onde são levadas em consideração a inclinação dos taludes que a gente definiu anteriormente. Outra coisa que a gente sempre deve levar em consideração é que quando você faz um corte, você vai ter um acréscimo no volume de terra. Vocês já devem ter visto alguém cavar um buraco qualquer e depois não conseguir enfiar de volta toda a terra que cavou no buraco. Isso se chama fator de empolamento. Então, o que acontece? A gente tem que adicionar
ao volume médio de aterro 30% nos volumes calculados. Então você sempre vai ter, naquela expressão onde você calculou o volume de aterro, você vai ter que acrescer 30%. Uma vez que vocês já calcularam os volumes de corte e aterro, sempre levando em consideração que os volumes de corte são com sinal positivo e os volumes de aterro com sinal negativo. Vocês farão uma tabela e em cada estaca vocês farão uma soma algébrica dos volumes acumulados, o que vai gerar o diagrama de Bruckner. O diagrama de Bruckner tem algumas características que vale a pena serem notadas. Primeiro, quando você tiver no teu diagrama uma linha ascendente, significa que você está tendo um corte. Quando você estiver tendo uma linha descendente, você também está tendo um aterro. E o que acontece? Nos pontos de máximo ou de mínimo, você vai ter sempre uma mudança de corte para aterro ou de aterro para corte. Quando você tiver uma diferença entre as linhas horizontais de compensação, você pega no teu eixo vertical a diferença de volume que tem entre essas linhas. Isso vai te indicar o volume de bota fora ou o volume de empréstimo. É muito importante para um projetista de rodovia saber balancear bem entre corte e aterro para você não ter essas áreas de descarte, ou seja, um bota fora, nem uma área de empréstimo, onde você vai ter que arrumar uma jazida para trazer solo para executar os aterros. Então, o diagrama de Bruckner é importantíssimo nessa fase de um projeto para você exatamente ter que balancear o corte e o aterro. Levando sempre em consideração que você vai ter um volume de corte com sinal positivo e um volume de aterro com sinal negativo, você vai fazer a tua soma algébrica desses volumes e isso vai ser colocado num eixo vertical. Uma escala mais conveniente para você plotar isso daí é cada centímetro você ter 1000 metros cúbicos e na escala horizontal você vai ter na escala 1 para 2000, sendo que você vai plotar estaca por estaca. Aqui um exemplo típico do diagrama de Bruckner. Na parte de cima da figura, vocês estão vendo o perfil longitudinal do terreno e estão vendo o grade traçado. Na parte inferior do desenho, você tem o diagrama de Bruckner traçado, sendo que você tem aí duas linhas de compensação. Notem que essas linhas elas estão exatamente compensando um volume de corte com um volume de aterro. E entre a estaca 113 e 114 você vai ter uma diferença entre essas duas linhas. Ou seja, nessa diferença de linhas que você está vendo, como nós temos uma linha ascendente, significa que você vai ter um bota fora. Se essa diferença fosse numa linha descendente, você teria uma área de empréstimo. Então, dessa maneira é que é feito o diagrama de Bruckner. A área medida entre a curva de Bruckner e a linha de compensação mede o momento de transporte da distribuição considerada. O que significa isso? Que você vai ter uma distância de transporte entre pegar o teu solo de um corte para levar até um aterro ou vice-versa. Nesse desenho você tem um exemplo de como calcular o momento de transporte. Isso daqui você vai ter uma distância média de um corte para um aterro ou de um aterro para um corte. Isso é muito importante para você poder dimensionar depois os equipamentos que serão utilizados nessa terraplenagem. O método de Bruckner é o método mais utilizado para a distância média de transporte. Você pode estimar esse momento de transporte pela onda, conforme mostrado na figura anterior. Bom, terminamos por aqui essa sessão de diagrama de Bruckner. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo e-mail que vocês têm aqui ou também pelo Skype no horário de aula. Eu estarei online para tirar as dúvidas.